Podcast Biblioteca Europa. Sejam bem-vindos ao podcast Biblioteca Europa. Este podcast insere-se no Festival Literário Utopia e que terá um ciclo dedicado ao tema A Europa como Utopia. O ciclo pretende fazer um debate um pouco diferente sobre a Europa. Não queremos discutir a Europa como a simples união de um espaço geográfico e também não queremos perder muito tempo com discussões institucionais ou com a espuma dos dias. Aquilo que o Festival Utopia quer debater é a Europa como ideia cultural e literária, como conceito e como aspiração, seja ela uma utopia em constante realização ou uma realidade em constante utopia. Portanto, este é um podcast sobre a Europa, sobre livros, sobre ideias e sobre política com P maiúsculo, ou seja, sobre a verdadeira utopia literária que é a união destes povos europeus, que hoje são 27, mas que tem pelo menos mais 10 que querem aderir a este projeto. O meu nome é Bruno Dias Pinheiro, eu sou o curador deste ciclo e serei o moderador deste podcast. O podcast baseia-se numa pergunta muito simples. Que papel tiveram os livros na ideia que os convidados têm de Europa? Pedimos a todos os convidados que identificassem 2 livros que tenham tido impacto no modo como se sentem europeus e a cada episódio a conversa no podcast será em torno dessas obras, que podem ser biografias, história, ficção, não ficção, poesia. Aquilo que pretendemos com cada um dos convidados é antecipar as ideias principais que farão parte do ciclo A Europa como Utopia do festival. No final dos episódios teremos uma lista de 20 a 25 livros que dão expressão a esta utopia. O meu convidado de hoje é Rui Tavares. Rui Tavares é escritor, historiador e ensaísta, publicou vários livros, sobretudo de não-ficção, sobre temas históricos ou políticos, incluindo O Pequeno Livro do Grande Terremoto, 2005, A Ironia do Projeto Europeu, 2012, e Esquerda e Direita, Guia Histórico para o Século XXI, em 2015. Foi deputado ao Parlamento Europeu, onde foi relator para as questões de refugiados e direitos fundamentais. É doutor em História pela École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, investigador associado no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Instituto da Universidade de Lisboa, e membro integrado do Instituto de Filosofia da Universidade Nova de Lisboa. É atualmente deputado à Assembleia da República, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, cronista no Expresso e na Folha de São Paulo. Rui, muito bem-vindo. O Rui escolheu 2 livros muitíssimo interessantes. O primeiro é O Barão Trepador, de Italo Calvino, e o segundo é A Guerra das Salamandras, de Karel Čapek. Rui, bem-vindo. Eu começo sempre por citar 2 nomes conhecidos cujas relações com a Europa sempre foram bastante marcantes antes de entrar na primeira pergunta. O primeiro é Václav Havel, que em 1996 descreveu a Europa como uma tarefa, questionando, e cito, os europeus sentem-se realmente europeus ou trata-se mais de uma ideia abstrata, de um conceito teórico concebido para reafirmar um fator geográfico como um estado de espírito? E acrescenta, se olhar para o fundo do meu coração e tentar identificar o ponto em que começo a sentir-me europeu e o que me une à Europa, a primeira coisa que sinto é uma ligeira surpresa pelo facto de só agora me colocar a questão. Por outras palavras, eu era tão óbvia e naturalmente europeu que nem sequer pensava nisso. E estou certo que isto se aplica à maioria dos europeus. São profundamente europeus, mas nem sequer têm consciência disso. Mais recentemente, Timothy Garton-Ash, no livro Pátrias, uma história pessoal da Europa, descreve a utopia da Europa do seguinte modo, situando em 1989. Já nenhuma parte do continente era estrangeira para mim. Vivendo o paradoxo que resume o que é ser um europeu contemporâneo, sentia-me em casa no estrangeiro. Rui, atendendo a isto, primeira pergunta. Podemos considerar a ideia da Europa como uma utopia? A Europa é uma utopia ou uma tarefa sempre em construção? Olá, Bruno. Obrigado pelo convite e pela oportunidade para falarmos destes livros e de, através deles, falar da Europa. A Europa é uma utopia, é uma tarefa em construção, é um mito também, mas tudo isso é ancorado numa realidade geográfica que não nasce por si só. Ou seja, não há Europa sem haver os outros continentes que olham para a Europa. Aliás, na verdade, não há Europa sem haver aquela encruzilhada ali do Mediterrâneo Oriental, onde os continentes, a Europa, a Ásia, a África, não parecem aquelas grandes massas de terra que a gente vê no globo, mas são quase que pontos de referência numa realidade toda ela próxima, não é? Se nós estivermos numa ilha no mar Egeu, a Ásia é qualquer coisa que está ali a bom bordo e a Europa qualquer coisa que está a estibordo e chega-se à África se navegar durante uns dias em frente. E, portanto, ali, naquela encruzilhada, é que nasce a ideia da Europa, que inicialmente, curiosamente, é uma
não é europeia, é asiática, não é? A Europa era uma princesa, a filha de um rei fenício, pela qual Zeus se encantou, e que Zeus, transformado em touro, conseguiu seduzir, ou raptar, ou até forçar. Quer dizer, nós não sabemos bem, dependendo das interpretações que dermos aos textos clássicos, mas aqui o que pode ter acontecido entre Zeus e a Europa vai desde o mito até ao mito, não é? Tem essas duas possibilidades. Bem, mas a Europa é trazida para Creta, uma ilha que não é no continente europeu, e é a partir do nome dela, desta princesa asiática, refugiada, mulher, eventualmente violada, que nasce o nome do nosso continente, que talvez tenha como primeira referência, ou primeiro significado em grego, a ideia da fronte larga, ou seja, a cabeça que olha ao mundo, um pouco como depois, muito mais tarde, o Fernando Pessoa se referia a Portugal, não é? Como sendo a cabeça dessa Europa, sim, o velho mundo que olha para o novo mundo. E portanto, tem todo esse fecho de significados. É verdade que a Europa, entendida como uma espécie de entidade política, de unidade política, ela é relativamente recente. Ela é de em torno de 1500, do tempo do Renascimento, da Reforma Protestante, também do tempo da descoberta do ponto de vista europeu, não descoberta em abstrato, mas a partir de quem estava na Europa, de que afinal havia ainda outros continentes, um novo mundo, que é o novo mundo das Américas. E a questão é como é que nós criamos significados e enchemos de significados essa realidade geográfica que temos, que é, por um lado, constituída por uma enorme diversidade, ao contrário de alguns outros continentes. A Europa é caracterizada por ter uma enorme diversidade de povos e de línguas, num território que é relativamente diminuto, porque a Europa é o mais pequeno de todos os continentes. Geograficamente, na verdade, até nem chega bem a ser um continente, é quase que só uma península da Ásia. Mas depois, como dizia essa citação do Václav Havel, na verdade, nós apercebemos que por trás dessa grande diversidade, que o Camões descreveu nos Lusíadas, no canto 3, começou lá pelos Livónios e os Marcomanos e veio por aí abaixo até os Lusitanos, nomeando todos os inúmeros povos da Europa, existe uma espécie de substrato cultural comum, que é feito, em particular, dessa própria diversidade e da experiência dessa própria diversidade e da necessidade de navegar com essa diversidade o tempo todo. Então nós, às vezes, espantamos-nos com a diferença dentro do nosso próprio continente. A diferença é essa que, do ponto de vista linguístico e cultural, é muito maior do que aquela que se verifica entre um brasileiro do Amazonas e um brasileiro do Rio Grande do Sul, um norte-americano do Vermont e um norte-americano do Havaí. Mas depois, por detrás dessa diversidade superficial, há algumas determinadas coisas que de certa forma, estruturam a cultura e a maneira de sentir e de experimentar as coisas que é europeia. Vou dar alguns exemplos. Quando há 5 anos ardeu a Notre-Dame, claro que o mundo todo olhou para aquilo que aconteceu com algum espanto. Os europeus, diria eu, mesmo que não sendo cristãos, mesmo que não sendo católicos, sentiram aquele ensino de outra maneira, por sentirem que a Notre-Dame não é só uma igreja francesa, é de certa forma um património. Um dos exemplos mais magníficos do tempo das catedrais, que é um tempo que de certa forma quer dizer, estrutura o nosso passado mais, enfim, da Idade Média e, portanto, do tempo em que as nações europeias estavam a formar. Mas tal como houve um tempo das catedrais, houve um tempo das universidades, houve até um tempo dos cafés e das cervejarias, e tudo isso ajuda a fazer a Europa. E hoje, se pensarmos bem, também há muitas coisas que se encontram no continente todo e que, se calhar, não se encontram fora dele. Os europeus veem os mesmos jogos de futebol todas as quartas-feiras e seguem a Liga dos Campeões, não dão muito por isso, mas é uma coisa que
garante uma certa continuidade cultural maior do que aquela que a gente pensa, além de uma vez por ano verem Eurovisão. Além de até na sua ancestral relação com a Ásia, mais ou menos em toda a Europa, quando têm fome, pararem para comer numa casa de kebab. E isso também é para o século XXI, se calhar, de certa forma, o que as tabernas eram antes nos séculos passados. E, portanto, eu quando falo da Europa gosto de falar dessas ideias maiores, mas também gosto de falar desta experiência vivida e concreta que a gente vê quando olha para uma turma de uma escola secundária que apanha um voo low cost para ir visitar os museus em Roma, e que turma é essa que se calhar até vem de Badajoz e vem apanhar o avião a Lisboa para poder ir à Itália. E isso tudo vai, de certa forma, vai-se sedimentando geração após geração na descoberta da tal Europa de que fala o Havel. Que, curiosamente, e já fazendo a ponte para um dos livros que eu aqui trago, quando a gente descobre a Europa, na verdade a gente redescobre sempre a Europa e uma maneira de ser europeu. Sim. Deixa-me só, nesse contexto, perguntar-te que papel tiveram os livros na tua identificação como europeu? Foi muito curioso, porque, enfim, muito daqui em confidência nós conversámos sobre a tua participação no podcast numa conversa a pé em Bruxelas. Íamos para uma reunião os dois e tu foste, dos 9 convidados até agora, a pessoa que teve a maior facilidade de escolher os 2 livros. Todos os outros navegaram imenso, levaram imenso tempo a escolher. Houve alguns casos em que tinham 20 livros, depois reduzimos para 10, depois para 3. Na tua resposta foi muito espontânea, automática, evidente. Portanto, se quiseres elaborar um bocadinho não só como é que os livros foram importantes para ti, mas porque estes 2 livros, também pela ordem que entenderes melhor. Sim, estes 2 livros são livros dos quais eu gosto literariamente, ou seja, eu acho que eles são esteticamente livros que não aparecem muitas vezes no cânon dos melhores livros de sempre, talvez porque sejam livros que são simples de ler, mas que, no entanto, eu acho que caberiam perfeitamente nesse cânon. E eu não me canso de os divulgar em qualquer ocasião que tenha, portanto, não seria de admirar que num podcast, mesmo que fosse acerca de outro tema qualquer, eu conseguisse enfiar estes 2 livros à mesma. Porque sempre que posso dou-lhes mais um bocadinho de propaganda. Mas num podcast sobre a Europa, eles são especialmente valiosos. O primeiro, que foi aquele que eu descobri por último, O Barão Trepador de Ítalo Calvino, que no Brasil tem outro título, é conhecido como O Barão nas Árvores, tem para mim, esse aspecto extremamente feliz de ser um livro acerca da liberdade. Ele conta a história de um jovem barão, Cosimo Piovasco di Rondò, que quando é criança, um dia os pais querem que ele coma caracóis, ele não quer comer caracóis, para evitar comer os caracóis só para cima de uma árvore. O pai dele, o velho barão, diz-lhe, quando desceres daí vais levar uma carga de porrada, como nós diríamos em Portugal, e ele decide nunca descer. E, portanto, o romance é feito à volta disto. Ele nunca descendo das árvores, através das árvores, num tempo em que a mancha florestal na Europa, segundo o Calvino, e aqui sendo um bocadinho imaginativo, iria desde Lisboa até São Petersburgo, era possível andar pela Europa toda andando só pela copa das árvores, no que é uma metáfora de andar pelo mundo das ideias, de querer ter a cabeça no ar, de querer conhecer o mundo sem necessariamente estar ligado às realidades práticas da Terra, de ter que ser um barão, de ter que fazer as coisas que esperam de nós. Portanto, é um livro da liberdade como vivida na infância e da infância como prolongada ao longo da vida. Mas é também um livro sobre a Europa, porque ele passa-se no século XVIII. O jovem Cosimo, ele conhece toda a gente que há para conhecer no século XVIII e no início do século XIX, a partir da sua árvore, vê passar as personagens do Guerra e Paz, vê passar Napoleão, portanto, conhece toda a sociedade europeia, sabe de todas as notícias, lê os livros que tem que ler, conhece os rumores e participa na vida do seu tempo, sendo entendido como aquele excêntrico que vive em cima das árvores, numa época em que a Europa se estava a formar, porque, bem, ela está sempre a formar-se, mas ali porque se estão a formar as primeiras
democracias. Estão a dar-se as primeiras revoluções liberais que depois vão desembocar nas nossas democracias. Portanto, é um livro que eu primeiro li por prazer e que depois aprendi também a respeitar por aquilo que eu aprendi com ele. E, portanto, regresso a esse livro muitas vezes. Não vou contar como é que ele acaba, sim, porque vale muitíssimo a pena lê-lo e ter essa surpresa no fim. O outro livro que eu escolhi, A Guerra das Salamandras, é um livro de que soube antes. Eu teria para aí uns 13, 14 anos. Um dos meus irmãos estudou na então Checoslováquia, foi para lá como convicto jovem comunista e veio de lá como menos jovem e crítico do regime, mas tinha vários amigos daquele então país, tanto checos como eslovacos. E que é também o país de Václav Havel, que aliás se tornou conhecido nessa altura, conhecido do resto da Europa, como é evidente. E um dos amigos do meu irmão deu-me uma vez este livro, que estava editado em português na coleção de ficção científica da editorial Caminho. É um livro que não é propriamente ficção científica, ele foi escrito no final dos anos 30, mas como é uma peça de literatura especulativa, foi muitas vezes considerado uma espécie de precursor da ficção científica. Esse livro chama-se A Guerra das Salamandras e é de um autor checo chamado Karel Čapek, um dos primeiros autores a fazer literatura em língua checa. Ele é mais ou menos contemporâneo de Kafka, um bocadinho mais novo, e é ainda hoje um autor muito respeitado no seu país natal, agora a República Checa, porque as suas peças são representadas no Teatro Nacional, os seus livros são considerados como estruturantes para a literatura nacional. Na Guerra das Salamandras, ele conta uma história que também, um bocadinho como no primeiro livro, parte de uma premissa estranha e depois segue essa premissa até ao fim. Um pouco como acontece também nos romances de José Saramago, que eu sei que foi influenciado também pela Guerra das Salamandras de Karel Čapek. No caso, aparece na Indonésia uma espécie de salamandras muito inteligentes que rapidamente passam a ser utilizadas como trabalho servil e às vezes quase escravo pelos humanos ali no início do século XX. Elas são descobertas fora da Europa, mas por um europeu, por um capitão, ainda por cima um capitão checo, que é uma coisa interessante porque a Checoslováquia não tinha mar e, portanto, muito poucos capitães. Muito menos ainda um capitão que tivesse ido navegar pelos mares do Índico e do Pacífico. Aqui há um bocadinho aquela função de estranhamento que é, e que responde à tua pergunta, que a gente descobre que é europeu muitas vezes da primeira vez que sai da Europa. Ou seja, quando a gente está na Europa, valoriza principalmente os aspectos da nossa própria nacionalidade. Depois, se vamos à França, portugueses e espanhóis juntam-se a falar mal do café ou da comida ou da maneira como os franceses dançam e reconhecem a sua semelhança, reconhecem a sua semelhança também com os italianos, mas se portugueses, espanhóis, italianos e franceses estão, sei lá, nos Países Baixos, voltam a falar mal outra vez da comida dos holandeses e descobrem também a sua, digamos, identidade como latinos. Mas, quando a gente vai para fora do continente europeu, aconteceu-me, uma vez na biblioteca em Nova Iorque, a ver uma rapariga sentada à minha frente e a gente perguntar um ao outro: tu és europeu? E depois dizer: eu estava a pensar a mesma coisa, por causa de qualquer coisa que é mais ou menos indefinível. Algum hábito, assim, sim. Algum hábito, uma maneira de vestir, uma maneira de estar, talvez um sotaque, mas aí no caso ainda nem sequer tínhamos ouvido a voz um do outro, portanto não podia ser por aí. Tem a ver com esta coisa de quando se sai da Europa, nós percebemos que afinal os problemas de europeus são todos muito semelhantes e que embora cada país da Europa tente fundar a sua história numa batalha aqui ou numa guerra acolá, que acha sempre que é a mais importante do mundo e que o país do lado não conhece, ou não conhece por aquele nome, ou não lhe dá importância nenhuma, na verdade todos nós temos
dessa história que nos foi sendo ensinada ao longo do século XIX e do século XX e que, no século XX, deu origem a duas enormes conflagrações de nacionalismo. E é isso que vai acontecer com o livro do Karel Čapek. Ele, a partir desta primeira premissa, que em princípio à qual os humanos lançam mão felizes da vida, não é? Vem aí uma espécie de animais que vai fazer o trabalho todo por nós, que é muito inteligente, diz umas palavras básicas, as suas mãos conseguem operar máquinas e, portanto, os humanos não precisam trabalhar, as salamandras vão fazer tudo. Passado pouco tempo, na verdade, as nações não vão aproveitar esta mudança no mundo do trabalho como uma solução, aproveitam-na como uma forma de fazer guerra umas com as outras. Aliás, o próprio Čapek, que foi quem inventou a palavra robô, numa peça de teatro chamada Ruhr, ele já estava a imaginar todas estas coisas da inteligência artificial e cuidava sempre nos seus livros ter esta bifurcação, uma coisa que podia ser utilizada para alavancar a humanidade para outro patamar, um patamar de paz, de prosperidade, de criatividade e de harmonia, se as pessoas ligassem mais à ferramenta do que ao que são os seus próprios fundamentos morais e de valores, acabavam a usar a ferramenta para uma nova guerra mundial. Ele, no fundo, previu essa nova guerra mundial, escreveu acerca de como é que ela iria suceder, através do comentário com as salamandras, conseguiu falar também acerca de escravatura, conseguiu falar acerca de racismo, conseguiu, de certa forma, falar também acerca do Holocausto, que daí se adivinhava, e fez isso tudo antes da Segunda Guerra Mundial começar. Tanto que quando os nazis chegaram à Checoslováquia e dividiram o país em dois e tomaram conta da Boémia, portanto, da região em torno de Praga, onde Karel Čapek vivia, ele estava na lista como um dos primeiros checos para ser assassinados, mas quando chegaram lá, ele já tinha morrido de pneumonia e não tiveram essa possibilidade de o assassinar. Pronto, são dois livros que me parece que dão dois aspectos muito diferentes da Europa, no seu lado mais solar e no seu lado mais trágico. Deixa-me só aqui fazer duas, três ligações. Primeiro, em relação à identidade europeia, nós tivemos aqui num outro episódio o livro da Natália Correia, Descobri que era europeia, que é precisamente o que tu dizes. Foi uma viagem aos Estados Unidos que ela fez e é um livro fascinante também, escrito num registro ensaístico, mas que diz muitas das coisas que tu referiste, uma experiência num café, uma experiência num comboio, em que de facto ela descobre que é europeia pelo contraste com aquilo que encontrava nos Estados Unidos. Começando pelo livro do Italo Calvino, eu devo confessar que não tinha lido nenhum dos dois e gostei imenso. Não sei se concordarás comigo, mas eu tento sempre sistematizar os livros em duas, três grandes ideias. No caso do Barão Trepador, a primeira ideia que me vem à cabeça é uma certa noção de liberdade individual e de resistência. Ou seja, um jovem de 12 anos que tinha tudo para ter uma vida absolutamente tranquila se cingisse às normas, escolhe esta alternativa para preservar a sua liberdade. Depois há, de certo modo, uma crítica ao progresso e às normas sociais, ou seja, onde é que nós nos situamos? O progresso é realmente algo que nos emancipa ou são apenas mudanças superficiais cosméticas? E depois ele tem uma ou duas citações e eu refiro aqui apenas talvez uma e que tem a ver com o que tu dizias. Ele, a certa altura, diz: quem se mantém no alto tem uma vista melhor do mundo, mas não pode interferir com o que acontece no chão. Parece simultaneamente nos dar uma visão de cima, mas pouca capacidade de intervir. Gostava de ouvir um bocadinho a tua opinião sobre isto. Este livro do Calvino faz parte de uma trilogia que se chamava Os Nossos Antepassados e que inclui mais dois livros, qualquer deles mais curtinho do que o Barão Trepador, sobre duas épocas históricas diferentes, outras duas épocas históricas diferentes na Europa. Um chama-se O Cavaleiro Inexistente, e é, na verdade, uma novela que é quase como um pequeno ensaio sobre a identidade. Conta uma história na Idade Média de um cavaleiro que tem uma armadura, mas por dentro da armadura não há nada. Ele transforma-se cada vez que encontra uma situação nova. E um que se chama O Visconde Cortado ao Meio, que conta a história de uma batalha bem no centro da Europa, na qual o Visconde, que participa nessa batalha, recebe uma bala de canhão no meio do peito. É dividida em duas partes, uma parte
encontrada e tratada por um grupo de monges, outra parte é encontrada e tratada por um grupo de sábios médicos muçulmanos, turcos, otomanos, e ambas sobrevivem. E o barão, já o Visconde cortado ao meio, regressa à sua aldeia 2 vezes. Uma com uma metade boa e a outra com uma metade má, ambas no fundo, sendo tão danosas uma quanto a outra, porque uma só querendo ser boa, muitas vezes deixa as pessoas em desespero e também as abandona, embora pelas melhores das razões, e é má porque é simplesmente má. Bem, isto para dizer, o Calvino, quando escreve esta trilogia dos nossos antepassados, ele está numa situação de alguma revisão de curso. Ele tinha sido um partigiano, não é? Um resistente antifascista durante a guerra e, logo a seguir, um militante convicto do Partido Comunista Italiano. Até ao momento em que as tropas soviéticas invadiram a Hungria e ele abandonou o Partido Comunista Italiano e se tornou um crítico do autoritarismo soviético. E, portanto, ficou ainda com os seus antigos ideais, mas sem partido. E vendo que os partidos e os políticos nos quais ele se revia antes tinham abandonado os seus ideais. E, portanto, fica numa situação um bocadinho a meio da ponte. Ele era um cidadão ativo, observante, mas perde um pouco da confiança que tinha na participação e na direção dos assuntos da humanidade. E, portanto, de certa forma, ele recolhe-se na literatura, recolhe-se na observação e acaba por concluir que o seu papel é, acima de tudo, de estar um pouco como o barão em cima das árvores. Ver o que se está a passar, conseguir comentar o que se está a passar, mas tentar não interferir demasiado, até porque isso estragaria a observação de que ele precisava para a sua imaginação literária. Por outro lado, aquele Visconde cortado ao meio, ele não está cortado ao meio por acaso. Isto é escrito precisamente a seguir à cortina de ferro ter descido pela Europa e a própria alma da Europa, de certa forma, estar dividida ao meio. Portanto, o Visconde é ele próprio como se fosse da Europa. E este é outro dos comentários que se oferece ao Calvino fazer quando escreve essa trilogia. Ao passo que no Barão do Trovador a Europa estava unificada pela copa das árvores, ou seja, pelo que há de mais natural, pela respiração, pelo oxigênio, pelas vistas largas, pelas ideias, no Visconde cortado ao meio, cada metade da Europa acha que a outra metade é o mal. Sim. E que, em nome do mal que é a outra metade, a nossa metade, que é a boa, tem todas as suas ações justificadas. E o que é que acontece? Acontece que ambas fazem mal às pessoas comuns na própria Europa. E, portanto, de certa forma, no Visconde ele tem um comentário sobre, enfim, os exageros do moralismo, ao passo que no Barão Trepador ele se recolhe àquela ideia de que, para não incorrer nesses exageros, ele deve observar mais e participar menos. Mas, no seu conjunto, toda esta trilogia, que se lê com muita facilidade, sim. E, como eu dizia, tem alguns textos que são, ainda por cima, bastante curtos, nos oferecem um comentário de uma espécie de um desencantado com os rumos que a Europa estava a levar naquele momento do pós-guerra e do início da Guerra Fria. Deixa-me só, antes de passarmos para o Karel Čapek, apenas mais uma pequena citação, que eu acho que é uma citação que, enquanto europeus, faz todo o sentido pela oscilação que vamos tendo ao longo da história europeia. E é uma frase que é dita pelo narrador do livro, que é o irmão de Cosimo, e a frase é: não podemos permanecer sempre iguais, mas podemos permanecer sempre fiéis a nós mesmos. Ou seja, transmite aqui a ideia de que nós vamos mudando ao longo do tempo, mas há um conjunto nuclear de ideias e de valores que devem ser perenes, e vai um bocadinho ao encontro do que tu dizias inicialmente sobre aquilo que nos une como europeus. E ainda por cima é uma coisa muito atual, porque nos nossos medos atuais, nas nossas discussões políticas e até nas crises que temos tido, eu creio que no cerne de tudo isso está esta vontade das pessoas de poderem mudar, mas ser as mesmas. Então, ao mesmo tempo, vemos essa tensão, essa dinâmica, por exemplo, em muito do voto populista. As pessoas votam porque não querem que as coisas mudem, querem continuar a ser o que eram, mas também votam porque estão zangadas e querem correr com o sistema tal como ele existe. É
Como é que eu interpreto isto? Interpreto que há, no fundo, uma enorme ansiedade com a própria ideia de mudança. As pessoas estavam habituadas a um tipo de mudança, para irmos ao famoso soneto de Camões, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Até aí a gente consegue entender bem a coisa. É uma mudança incremental, é uma mudança gradual, é uma mudança cíclica. No inverno está frio, no verão está calor e por aí afora. Mas é uma mudança que o nosso cérebro consegue acompanhar. E que, em princípio, regressa sempre ao ponto de partida, ou vai mudando tão gradualmente que a gente consegue prever onde é que ela vai estar daqui a 1 ano ou 2. Se a inflação for 2%, a gente sabe que daqui a 1 ano as coisas são 2% mais caras do que neste ano e assim sucessivamente. Mas nós agora não estamos a viver com esse tipo de mudança. Estamos mais na situação não do primeiro verso do soneto de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mas estamos mais na situação do último verso desse mesmo soneto. Já não se muda já como se ia. Ou seja, a mudança mudou. A mudança não é a mesma. As mudanças que nós temos à nossa frente, elas já não são graduais, já não são incrementais, já não são cíclicas nem constantes. Nós temos mudança disruptora, como com a inteligência artificial, nós temos mudança exponencial, como tivemos com a pandemia, nós temos mudança irreversível, como temos com as alterações climáticas. Tudo isto no seu conjunto é natural que deixe as pessoas extraordinariamente ansiosas acerca do que é que vão ser no futuro. Como é que podem preservar o seu lugar, a sua dignidade, ou o seu status, a sua reputação, o lugar que o seu género, a sua classe, a sua nação, a sua identidade lhe dá. E há uma visão mais tecnocrática, em particular na Europa, que nos diz, bem, isso não é nada importante. Essa história da identidade, as pessoas andam a perder tempo com isso. O que interessa é, tanto à esquerda como à direita, o que interessa é a realidade económica e material. Ora, na verdade, nós sem identidade não nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. E nós sem identidade não acordamos amanhã lembrando-nos que somos mais ou menos a mesma pessoa que somos hoje, nem teríamos acordado hoje sabendo que ainda somos a mesma pessoa que éramos ontem. Isso é uma função natural da memória e da identidade. Todos os humanos pretendem, no fundo, uma espécie de preservação do seu núcleo essencial de identidade, ao mesmo tempo que melhoram as coisas que querem ver alteradas. E como até agora não houve na política, no debate público, na participação dos intelectuais, que hoje em dia é muito reduzida, ou, quer dizer, na narrativa que se faz acerca do nosso presente, nenhuma maneira de dizer às pessoas há soluções. As mudanças que a gente vai ter aí à nossa frente, elas são, de facto, às vezes, muito perturbadoras, mas há uma forma de fazer isto de maneira a que consigamos ter o essencial daquilo que nos faz humanos, em concórdia com os outros e sem perder aquilo que somos. As pessoas naturalmente reagem com medo. Esse é, acho eu, o nosso maior problema presente. Passando para o livro do Karel Čapek, eu tenho uma edição ligeiramente diferente daquela que tu mencionaste. A minha edição é da Antígona e tem no final uma mensagem que diz: salamandras oprimidas e revolucionárias de todo o mundo, univos. Que é bastante inspirador para começar a ler. Tu referiste já inicialmente o enredo do livro. Eu, se tivesse que isolar aqui 2, 3 temas, a minha sistematização deu-me isto. Há subjacente uma crítica ao capitalismo e também ao colonialismo, ou seja, a exploração que reflete, de certo modo, como os sistemas humanos reduzem tudo a recursos económicos. Depois há uma certa crítica do progresso científico, ou seja, até que ponto os avanços científicos justificam ou não justificam o impacto que têm, e depois uma certa noção de autodestruição humana, ou seja, a incapacidade do homem antecipar, de certo modo, o que é que vem a seguir. Se eu tivesse que isolar aqui uma citação, há uma que me ficou bastante, que é, diz o seguinte: a Guerra das Salamandras não começou hoje, começou no dia em que o homem decidiu que podia usá-las. Não sei se isto reflete um pouco o espírito daquilo que tu tinhas presente quando escolheste este livro. Sim, o Karel Čapek era um liberal democrático com uma ideologia um bocadinho sincrética, que escolhia, talvez moderadamente,
um bocadinho do melhor do que considerava serem as várias tradições ideológicas do tempo, ou seja, ele aceitava parcialmente alguns pressupostos socialistas, alguns pressupostos do conservadorismo ou daquilo que na altura ainda não se chamava, mas viria a ser chamado de democracia cristã, mas era acima de tudo um liberal democrático. Ele tinha apoiado a própria independência da Checoslováquia, era um confidente e entrevistador do presidente do país, Tomás Garrigue Masaryk, que era um linguista que tinha, enfim, dado aulas na Universidade de Viena e que depois, pela sua capacidade de ser respeitado entre os checos, acabou por ser um primeiro presidente deste país, compósito, a Checoslováquia, e, portanto, o livro, não só esse como outros do Karel Čapek, são defesas do humanismo e são exigências de fazer juntar ao progresso tecnológico e científico um progresso moral da humanidade. No fundo, o que ele nos diz é que se não houver esse progresso moral da humanidade, o progresso tecnológico, a prosperidade serve de muito pouco, e isso aparece em vários dos livros dele, que embora tenham gatilhos diferentes, acabam por defender uma argumentação mais ou menos semelhante. Todos eles, curiosamente, são muitíssimo contemporâneos 100 anos depois. Nessas salamandras, uma questão fundamental é a do trabalho, da escravatura também, quer dizer, há aí um comentário claro como identificaste ao colonialismo, à escravatura, ao uso de uma mão de obra forçada, que no fundo não só esmaga a individualidade dos que são escravizados, mas também esvazia de humanidade aqueles que os utilizam, não é? E, portanto, acabam, os humanos, supostamente no início do livro, iriam resolver todos os seus problemas quando aparecem as salamandras como mão de obra fácil e dócil, que poderia substituir os humanos nas suas tarefas mais chatas, mais repetitivas e por aí afora, mas como os humanos não melhoram do ponto de vista moral, tudo se repete. E, na verdade, as salamandras também elas próprias vão reproduzir os erros dos humanos, não é? Quer dizer, tu vais ter salamandras fundamentalistas de vários tipos, tens uma prefiguração das salamandras marxistas, que se vê nessa citação que tens aí, mas também aparece a certa altura um antigo cabo da Primeira Guerra Mundial que se arvora em líder de uma facção das salamandras, que é evidentemente uma sátira ao Hitler. Mas não é só nesse livro, ele tem um outro livro que eu já mencionei, uma peça de teatro chamada RUR, Os Robôs Universais de Rossum, que é acerca da inteligência artificial e da robótica. Portanto, isto escrito nos anos 20, faz agora 100 anos que essa peça estava a ser estreada nos palcos de Paris e Londres, durante uma época em que o Karel Čapek teve alguma fama fora do seu país natal. Tem uma outra novela chamada A Peste Branca, que é acerca de uma pandemia e é acerca de um médico que inventa a cura para a pandemia, mas decide que só dará essa cura às elites mundiais se os generais prometerem deixar de fazer a guerra e destruir os arsenais. E, portanto, também é uma coisa muito contemporânea. Claro que na altura, de certa forma, influenciada pela pandemia da gripe espanhola, da pneumónica, mas também de qualquer forma muito atual, se pensarmos que ainda há poucos anos tivemos uma pandemia também. E depois há um outro livro também que se chama A Fábrica do Absoluto, que também tem uma edição da Antígona, e que é acerca do momento em que a humanidade resolve o seu problema energético com uma espécie de mini centrais nucleares, que seriam umas caldeiras que estariam nos prédios de toda a gente e que funcionariam ininterruptamente com apenas uma pedra de carvão durante imenso tempo, mas que em troca, pelo facto de levarem à combustão da matéria até ao último átomo, acabariam por libertar espírito divino e as pessoas começam a ter visões, a converterem-se a religiões cada vez mais bizarras, e depois há uma nova guerra entre os europeus todos, em que, sei lá, há suecos
convertidos ao islamismo, contra espanhóis convertidos ao budismo e por aí afora. No meio desse lado um bocado paródico e delirante, o Karel Čapek consegue ter uma capacidade muito interessante de apanhar os vícios e as curiosidades da sociedade do tempo dele, que são muito parecidas com a nossa em vários aspectos. Na Guerra das Salamandras, por exemplo, há 3 livros, não é? Um livro conta a história da descoberta das salamandras, há um outro que é um livro pequenininho que funciona quase como uma espécie, como se fosse um dossiê de recortes, e todas as pequenas taras e manias ali dos anos 30 são muito parecidas com o que nós temos hoje. Há as celebridades de Hollywood, há os vários tipos de ângulos ou de perspectivas sobre a questão das salamandras, uns mais esquerdistas, outros mais conservadores e por aí afora, e depois há uma terceira parte que conta a descida à Guerra Mundial na Europa, que ele já antevia. E tal como nesses outros livros todos dele, o Karel Čapek, que hoje em dia, tirando na Checoslováquia, está praticamente, na República Checa, e na Eslováquia também, está praticamente esquecido, para mim, um autor muito contemporâneo, porque ele, no fundo, ele pegou em várias coisas que ainda hoje são atuais e tem com elas uma escrita, enfim, muito ágil, muito leve e muito viva sempre. E, portanto, já agora é extraordinário dizer que ele fez esses livros todos de que estamos aqui a falar, ao mesmo tempo que escrevia crónicas para os jornais, que fazia traduções, e que estava implicado na vida política do seu país e que morreu bastante jovem, deixando uma obra apreciável. Sim, é curioso, e ainda bem que já dissemos isso no princípio, mas nunca é demais enfatizar que ainda bem que trouxeste também este livro, porque de facto é um autor que está um bocadinho esquecido. Eu até perguntei aos meus colegas checos no outro dia se era um autor que discutisse hoje em dia, que falasse, e para eles era quase era uma memória, era quase uma relíquia que não faz parte do vocabulário normal deles, sendo que, como tu referiste, vários temas são muito atuais. E era precisamente isso que eu te queria perguntar antes de passarmos para as perguntas finais do podcast. Se tu tivesses que estabelecer um paralelo entre esta obra e aquilo que nós vivemos hoje, que tema isolarias? A questão da exploração humana, a questão da falta de controle que nós temos sobre os desenvolvimentos, por exemplo, neste caso hoje em dia, da inteligência artificial, etc. O que é que tu isolarias como paralelo com o que nós vivemos atualmente? A mensagem principal do Karel Čapek é que a abundância, a prosperidade e o progresso tecnológico de pouco valem se a gente não consegue manter uma espécie de essência moral a que a gente dê ouvidos, não é? E isso, de certa forma, continua a ser verdade. Nós vivemos numa sociedade hoje em dia que poderia resolver grande parte dos problemas da humanidade, tem recursos suficientes para isso, os problemas não são, pode haver um problema tecnológico ou outro, pode haver um problema logístico ou outro, mas os nossos problemas hoje em dia são, na sua maioria, problemas políticos, que seriam resolúveis com um nível adequado de coordenação coletiva. E ao invés disso, não só não os resolvemos, como às vezes nos pomos a pensar em maneiras mais complicadas de fugir a eles. Acho sempre muita graça quando vejo, por exemplo, uma figura como o Elon Musk, que é uma figura que certamente apareceria caricaturada nos livros do Karel Čapek, em que basicamente uma das formas de resolução dos problemas, por exemplo, das alterações climáticas no nosso planeta é fugir para Marte. E uma pessoa pensa, quer dizer, por muito complicado que seja resolver as alterações climáticas, é certamente infinitamente mais simples, infinitamente não diria, mas enfim, ordens de magnitude mais simples do que pegar na humanidade toda, levá-la para Marte e tornar Marte um planeta habitável. Quer dizer, nós em Marte precisávamos de criar uma atmosfera, precisávamos de pôr a temperatura de Marte de acordo àquela que a gente precisa, precisávamos de restabelecer a agricultura, precisávamos fazer isso tudo. Quer dizer, a gente tem isso neste planeta. A gente tem um bom planeta já, não é? Basicamente, a gente conseguir que a temperatura do planeta não suba
mais do que 1,5 graus, é, apesar de complicado, uma coisa que a gente sabe como se faz. Ir para Marte, colonizar Marte, geoformar Marte e climatizar Marte, envolve dezenas, centenas ou talvez milhares de coisas que nós não sabemos como é que, como é que se faz. Não é, assim, não é que em si, como, digamos, objeto teórico, ou como, não é, quer dizer, como uma espécie de meta para a humanidade, não seja interessante pensar acerca disso. Agora, não é certamente a melhor forma de pensar como resolver os problemas que nós temos aqui e que, apesar de tudo, são muito mais simples de resolver. E eu creio que a mensagem do Karel Čapek é essa, é de certa forma, voltar aos nossos fundamentos morais, para os quais não há abundância que nos sirva. É preciso, de certa forma, dar tempo ao tempo e ouvir a nossa voz interior e ser capaz de respeitar os nossos concidadãos e trabalhar com eles. E para isso, de facto, voltando ao início, por isso ele em época de extremos, ele é um defensor do diálogo democrático e até de uma certa moderação. Não quer dizer que eu me identifique absolutamente com ele em tudo, como não me identifico com o Ítalo Calvino em tudo, mas acho que qualquer deles é alguém que tem além há quem, além das suas posições políticas, uma espécie de capacidade literária ou intelectual, filosófica, de pensar além da sua própria posição política, que acaba por os tornar autores muito mais universais. Sim. Deixa-me só, antes de entrarmos na última pergunta, que para mim será uma pergunta até bastante especial, já verás porquê. Se tu pudesses escolher um destes dois autores para poderes almoçar amanhã e falar sobre a Europa, qual deles é que tu escolherias e porquê? Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto muito de ambos e por razões diferentes. Não sei, quer dizer, é mesmo muito difícil escolher entre o Calvino e o Čapek, que são dois autores que tenho muito no coração e que, de certa forma, quase que me sinto a trair um se escolher o outro. Talvez com as coisas que ando a escrever agora e nas quais ando a pensar, e porque tenho uma ideia de romance que, de certa forma, tem uma premissa parecida com os do Karel Čapek, talvez escolhesse conversar com ele para ver se ele me desenrascava o problema de como é que eu avanço nesta ideia literária. O Calvino tem um problema um bocadinho mais resolvido porque ele tem entrevistas gravadas e, portanto, a gente sabe mais ou menos como é que ele soava, como é que ele falava, como é que ele parecia ao conversar com as pessoas, porque temos em entrevistas de televisão que estão em vídeo, e do Karel Čapek sobra-nos muito pouco da sua voz. Que eu saiba, existe só uma espécie de mensagem de rádio que ele, naquele período de entreguerras, decidiu mandar ao grande poeta bengali e que foi prémio Nobel, Rabindranath Tagore. E eles, quando estavam a experimentar com a rádio, naquela altura, às vezes faziam dessas transmissões internacionais e há uma transmissão que o Karel Čapek faz, em que se grava a sua voz para o Tagore, na altura na Índia Britânica, e que é bengali, portanto é tanto reivindicado pelo leste da Índia como pelo próprio Bangladesh, e é a única ocasião em que se ouve a voz do Karel Čapek, então talvez eu tenha mais curiosidade de saber, de ouvir mais como é que ele falava. Nós terminamos sempre com duas perguntas que são sequenciais, mas eu vou-te fazer as duas perguntas numa só. A primeira, e tu deste aqui a deixa sobre o que estás a escrever agora e a inspiração que podia ser o Čapek. A primeira pergunta é, se tu escrevesse um livro agora sobre a Europa, que género seria e porquê? Eu vou juntar a pergunta final do podcast, que é perguntar-te se vale a pena acreditar na Europa mesmo sendo uma utopia. Mas vou acrescentar aqui um excerto de um livro que eu tenho à minha frente, e este excerto diz o seguinte, portanto, a pergunta que eu fiz é: vale a pena acreditar na Europa mesmo sendo uma utopia? E o excerto diz, e cito, a pergunta certa não é se vale a pena. A pergunta certa é: o que podemos fazer antes que seja irremediável?
Devemos transcender diferenças menores para responder a estas necessidades maiores, evitar uma segunda depressão e conquistar a democracia europeia. Para o conseguir, esta geração de líderes terá de ser suplantada por um discurso público, cívico, fraterno, que inverta este plano inclinado de rancor e recriminação. Esta frase é do Rui Tavares, no livro A Ironia do Projeto Europeu. Portanto, a minha questão é, seria um livro da utopia do projeto europeu? Que livro seria e porquê que valeria a pena? Então, pois, era isso que eu tinha respondido. Eu já escrevi um livro sobre a Europa e reconheço essa citação aí. Na verdade, quer dizer, o lado utópico da Europa interessa, mas interessa mais o lado prático, o lado concreto. E acho que esse é o que é mais resolúvel por quem vive agora, por uma razão muito simples, porque ninguém vem cá resolver este continente por nós. E quando vem, é normalmente de uma maneira que a nós não nos agrada. Nós já tivemos este continente dividido entre dois impérios, e eu conheci gente que não pôde ver o resto da sua família, precisamente porque uns estavam na Checoslováquia, os outros estavam na Áustria. E isto passou-se com milhares ou até milhões de pessoas. Em Portugal temos menos noção disso, mas acho que a memória da Guerra Fria nos devia motivar a querer pegar nos destinos da Europa por nós mesmos. Quer dizer, lá está, tal como nós também, antes de ir resolver os problemas de Marte, podíamos mais facilmente resolver os nossos, também não, os marcianos não vêm cá resolver os nossos, compete-nos mesmo a nós. E temos às vezes muita ideia de nos queixarmos desta geração de líderes, depois vamos queixar-nos da próxima, vamos achar que a anterior teria sido melhor, ou que um dia vem uma geração que será melhor, e esquecemos que, bem, a nossa é a presente. Portanto, é a nossa que tem que fazer qualquer coisa. Mas essa questão da crença a que tu te referes, ela remete para outra parte do livro também, em que eu falo de uma dinâmica que me continua sempre a intrigar e, de certa forma, também até a frustrar, que é a dinâmica entre aquilo que eu chamo os permanentes céticos e os permanentemente crédulos. Uhum. Eu digo que o problema é que a sociedade parece estar dividida entre aqueles que acreditam em qualquer coisa e aqueles que não acreditam em nada. Às vezes, aliás, até são as mesmas pessoas que não acreditam em nada e acreditam em qualquer coisa. Repara como é muito comum encontrarmos gente que não acredita que as vacinas tenham ajudado a combater o Covid. Sim. Mas depois acreditam na primeira teoria da conspiração qualquer que uma pessoa pode ouvir. Já estive em eleições nos Estados Unidos nas quais, de repente, milhares de pessoas acreditavam, sei lá, que a adversária de Donald Trump era culpada de feitiçaria. E isto era uma coisa real, mas ao mesmo tempo essas pessoas, se alguém lhes disser olhem, a Rússia invadiu a Ucrânia, vão inventar não sei quantas rodeios e atalhos e complexidades possíveis para não acreditar naquilo que está à frente dos olhos. Isso aconteceu também no período entre guerras, e o George Orwell criticou muito essa tendência. Dizia ele, a certa altura, que não havia coisa mais difícil do que ver aquilo que está a 2 palmos do nosso nariz. E neste momento estamos num momento em que as pessoas tentam uma espécie de evasão da realidade, que para mim se define desta forma. Ao mesmo tempo que às vezes as coisas mais evidentes da ciência, da democracia, as mais banais, precisamente por serem banais, as pessoas gostam de fazer gala de não acreditar nelas. Parece que de certa forma as faz mais especiais, tipo, eu não acredito em qualquer coisa que me digam, mas depois acreditam nas histórias mais estapafúrdias dessa coisa. Isto é um verdadeiro problema das sociedades contemporâneas, e eu acho que nesse livro, A Ironia do Projeto Europeu, que tu citaste, eu aflorei um bocadinho esse problema, e o livro que eu gostaria de escrever no futuro não é necessariamente só sobre a Europa. É um livro chamado Memósios, acerca da perda de memória. Seria uma ficção, e que seria uma espécie de retrospectiva sobre a crise financeira, como se a crise financeira ocorresse ao mesmo tempo que uma crise da perda da memória.
como se as pessoas, ao, sei lá, financiarem-se com um empréstimo no banco, deixassem, em vez de colateral a sua casa ou o seu carro, ou o que quer que seja, deixassem como colateral as suas memórias e depois as perdessem. E o resultado disso seria basicamente aquilo tudo que a gente viveu. Porque aquilo que a gente viveu nos últimos 10 anos, de certa forma, já é indicativo de uma certa doença da memória, portanto, a tal memósis. Pronto, que é a ideia em que ando a trabalhar já há muitos anos, embora não escrevendo nada, mas sempre a pensar nela para um dia que tenha tempo, poder então escrever esse livro. Para o qual preciso de convocar o espírito do Karel Čapek a ver se ele ficamos à espera desse livro, Rui. Eu gostaria muito. Enfim, passo aqui, nós não tínhamos combinado disto de todo, mas eu passo aqui um bocadinho o elogio. Eu estive a reler também este teu livro da ironia do projeto europeu. Tenho aqui à minha frente uma edição com uma dedicatória muito simpática da tua pessoa à minha. E é muito curioso, porque este é um livro, se não estou enganado, de 2012, não é? Pelo menos o que eu tenho aqui é a minha leitura foi em 2012. E tu tens aqui uma série de temas que tocas que são temas da atualidade. É muito. Projetam-se completamente nos dias de hoje, 12 anos depois. Eu estou aqui a coisas, por exemplo, a utilização daquele artigo 222 que permite legislar sem o Parlamento Europeu estar envolvido, etc. Portanto, eu aproveito o podcast para dizer às pessoas que, além do Karel Čapek e do Italo Calvino, enquanto esperamos pela Memósis, que possam ler também a Ironia do Projeto Europeu, que é um extraordinário livro do Rui Tavares. Rui, muito obrigado pelo teu tempo, foi extraordinária esta conversa. Sei que foi no meio de dias muito complicados para ti, porque a vida na Assembleia da República é muito exigente. Agradeço-te muito e mantemos-nos em contacto. Muito obrigado. O podcast Biblioteca Europa é um conteúdo do Festival Literário Utopia, com curadoria de Bruno Dias Pinheiro, uma produção da The Book Company, com sonoplastia de Guilherme Rito.